Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Bia Fraga, consultora, mentora de negócios gastronômicos, proprietária do Zenha, Via Saudável e à frente da operação do Aconchego Carioca. Aqui do meu lado, o meu super contador e contador das minhas operações, Paulo Castro. Bem-vindo a mais um episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sou Paulo Castro, sócio da assessoria Contábil Moreira e Castro e contador-chefe, contador de mais de 200 operações no Food. E aqui agora, mais uma vez, entrevistando quem, Bia Fraga? Temos aqui um convidado que ele é consultor, mentor, palestrante e não tem nada mais, nada menos do que 15 anos de experiência no mercado gastronômico e proprietário do cafezinho também. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre cardápio e mais um monte de assunto. Então, para você que está empreendendo no setor gastronômico e tem dúvidas sobre como você faz para vender mais, para ter mais assertividade nos seus restaurantes, enfim, no seu delivery como um todo, a gente está recebendo aqui André Piazza. Seja muito bem-vindo, André, e obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado vocês pelo convite. Prazer enorme fazer parte desse projeto aqui. E sempre que tiver alguma coisa com essa iniciativa de esclarecimento, eu vou estar presente, porque ainda mais vindo de você. A Bia eu acompanho, dentro desses 15 anos, só tem 2 ou 3 que eu vim para esse mercado digital. Se procurar qualquer coisa minha antes de 2, 3 anos, no digital você não vai ver. É uma coisa recente. E eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu encontrei quando eu fui fazer uma pesquisa de quem está aqui falando sobre isso, foi a Bia. Oh, que Então, honra! entre eu e meu sócio, eu tenho um sócio nisso, né, a gente sempre fala: "Pô, e a Bia? E a Bia?" A gente sempre lembra da Bia, foi uma das primeiras pessoas que a gente viu, nisso. Então, enfim, vamos falar tudo que eu puder aqui para ajudar, sobre cardápio, sobre a jornada, sobre o que vocês quiserem. Acho que a primeira coisa é você falar um pouco aí de você, do começo, Uhum, marcas que passou, o que uhum. puder passar aí pra gente Conta a um sua briefing. história. Basicamente assim, todo mundo tem um contexto pessoal que leva a empreender na gastronomia, assim, no geral, né? "Ah, herdei do meu pai uma operação. Ah, minha família é muito entusiasta por gastronomia", né? Sempre tem um contexto ali. Acho que o meu primeiro contexto de gastronomia como negócio foi quando meus pais, que eram, do mercado financeiro, saíram do mercado financeiro no ano de 2000 e, foram empreender numa delicatessen, né, numa padaria, confeitaria, delicatessen na época, até muito à frente da época, abriu ali no downtown aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, muito à frente, eu digo por quê? Porque trazia uma proposta de pães que não se via aqui, né. Então eu lembro que o forno era 3 vezes o valor do forno comum, o padeiro tinha um salário 3 vezes maior que o salário de um padeiro comum, porque tinha uma proposta de alguns, tipos de produtos incomuns, né, na época. E aí eu tinha lá, sei lá, 15 anos de idade, depois do colégio eu ia para lá, então o meu segundo grau todo, depois da escola era nesse negócio do meu pai. Então foi a primeira vez que eu vi negócio, comida como negócio. Fiquei acompanhando, ajudando ali e tudo mais. Mas antes disso, a minha família é muito entusiasta por gastronomia. Todos os nossos programas são voltados a comer, né, então não sei porquê, mas minha mãe é italiana, meu pai nicaragüense, né, pô, América Central com Europa é muito diferente. Então, eu já tô acostumado a ter um paladar um pouco aberto, né. E aí a gente sempre teve: "Ah, vamos a tal lugar, conhecer tal restaurante. Abriu não sei o quê no final de semana". Eu meio que herdei disso. Meu pai tem até um caderninho que eu guardo aqui, ele tinha um que anotava tudo, todos os lugares, os telefones que ia, uma espécie de guia. Então esse foi o primeiro contato. Aí eu fui estudar fui estudar marketing, né, quando eu saí do segundo grau, fui estudar marketing, estudei também, planejamento de negócios, fiz uma especialização em planejamento de negócios lá na PUC, e aí saí para empreender, fazer meu primeiro empreendimento, né. Quando eu saí, eu estava tão afiado ali no marketing, na comunicação e no planejamento de negócio, que eu fiz um business plan e fui para o banco sem dinheiro nenhum pedir recurso para abrir aquele meu primeiro negócio. Recurso grande para comprar carro, equipamento, capital de giro, tudo. Na época até, se eu não me engano, o Banco do Brasil tinha um Proger, acho que ainda existe, me falaram que ainda existe isso, né. E aí eu fui lá, o gerente olhou, 22 anos ali, aplicando para ele, ele falou: "Pô, mas é que é você e quem? Não, sou eu". Ele olhou o business plan e falou: "Cara, isso tá tão bem montado, que eu vou remeter a Brasília", né, que aí manda lá para central e tudo mais. E aí remeteram a Brasília e foi concedido. Falou: "Cara, tu tem um projeto bacana, tá completo, consistente", né. Isso mostra um pouco já, da carência que a gente tem em se planejar. Você vê que uma instituição financeira importante para um cara super inexperiente, né,
concedeu ali um recurso para abrir um negócio pelo simples fato desse negócio estar minimamente organizado, né, na hora de ser apresentado. E isso eu falo muito sobre quem, às vezes eu abro uma caixinha de perguntas e falo assim: o que que te falta para empreender? Dinheiro. Ah, se eu tivesse grana, eu empreenderia. Não, muito provavelmente, se você não tem um planejamento, se você tiver grana, você vai perder essa grana muito rápido, né? Então, quem tem uma ideia boa e um poder de execução, sempre encontra alguém que queira investir. Porque sempre tem alguém querendo investir em boas ideias e em alguém que vai executar de confiança. Achei lá, abri o meu negócio. E aí, é esse primeiro negócio que eu abri formal, porque antes disso eu já fazia pequenos negócios dentro da operação do meu pai. Então, sei lá, tinha um salgado lá que eu adorava, que era o pizza árabe. Aí eu pegava aquela pizza árabe lá e eu falei, cara, isso aqui dá uma marca por si só. E ficava construindo marcas para os produtos que tinham dentro lá e tentava vender apartado. E ia lá em algumas cantinas, conseguia vender e tudo mais. Então, sempre gostei de criar marca, conceito do zero. E aí criei esse meu negócio com esse empréstimo aí. Aconteceu que tive muito êxito aonde eu achei que teria, comercial e marketing. Então, rapidamente entrei nos principais restaurantes que eu queria entrar, na época, Balada Mix e tudo mais. Eu era uma confeitaria voltada para o B2B, ou seja, eu vendia sobremesas, bolos e tudo para restaurante venderem como sobremesa. E o meu pai, nessa época, fazia uma coisa muito parecida até, só que meu pai fazia para posto de gasolina, para faculdades, ele trabalhava um ticket mais baixo. E eu queria uma coisa mais sofisticada, um ticket mais alto, restaurante renome. E consegui, de novo, tinha uma entrada muito boa, me comunicava bem, o produto era bom, tinha os equipamentos, tinha tudo. Tive muita entrada. Só que aí eu fui vendo que não ia sobrando dinheiro. Falei, deve ser normal, né? Porque, pô, tô no começo, sobra dinheiro e tal. Quando chegou um ano, aí em vez de não sobrar, começou a faltar. Eu falo, cara, eu saí de casa às 5 da manhã, volto para casa, pô, 10 da noite e não sobra. Agora tá faltando, ou seja, tem boleto que tá juntando ali que eu não tô pagando. Eu não tinha BP nenhum, né? BP nenhum no sentido de o acompanhamento de BPO, da parte operacional nenhum. Eu só era bom em vender. E esse é um dos primeiros as primeiras coisas que eu falo para empreendedores, assim. A gente geralmente, por ímpeto, o brasileiro tem muita facilidade em topar um negócio novo. Bora abrir, de comida então bora. E é por isso que fecham tantos também, porque, de novo, não é só você ser bom em uma determinada coisa. Não é só você ser boa cozinheira que você vai ter um negócio de sucesso. Não é só você ser bom marqueteiro que você vai ter um negócio de sucesso. Não é só você ser bom comercial, não é só você ser bom operacional. Pô, adoro planilha, meu negócio vai dar super certo. E aí você não entende nada de gastronomia. Já era. Então, é uma forma de empreender multidisciplinar. Acho que tem outras formas de empreender que você consegue com as suas poucas habilidades, as suas habilidades naturais, que ninguém tem todas, né? Mas se você eventualmente tem uma habilidade mais financeira, mais analítica, existe alguns tipos de empreendimento, que não o gastronômico, que você vai desempenhar um bom papel, né? Agora, para gastronomia, você tem que ter no quadro societário, em quem dirige a empresa, essa multidisciplinariedade. E é claro que você pode buscar isso fora também, através de alguns prestadores de serviço ou até de algum sócio que complemente ali o fundamental. Mas a noção de tudo você tem que ter, porque eu quebrei pela primeira vez porque achei que o marketing, o comercial ia levar tudo. É a venda, é onde entra dinheiro, né? Só que eu não olhei para quanto saía, não olhei para, né? Não fiz as contas de longo prazo, nada de longo prazo, ignorei isso. Bom, resumo da história. Falei com meu pai na época, era a pessoa mais experiente que eu conhecia, mas que também já tinha se adaptado àquele negócio que abriu lá em 2000, porque ele abriu um negócio para o B2C. Só que no shopping downtown, no ano 2000, quem é do Rio sabe, o shopping ainda não estava preparado, ele não era maduro. É isso que eu ia falar. Até hoje ele dá, né? O pessoal tá num rebrand, tá tentando reinventar, botar um supermercado, uma academia. Então, mas imagina no ano 2000. E aí, o meu pai, muito sagaz, e ali, né? Ele tinha uma experiência financeira muito grande, né? De novo, ele e minha mãe vieram do mercado financeiro. Ele falou: vou ter que dar um destino para todo esse investimento. E o destino, por exemplo, só para exemplificar, uma saída, acho super inteligente na época, foi: estou focado aqui no B2C, ou seja, eu abri um negócio para as pessoas virem me visitar aqui, pessoas comuns. Eu vou começar a atacar o B2B. Então, já que eu tenho uma máquina super potente, padeiros super qualificados e negócios diferentes, eu vou procurar estabelecimentos que queiram pães especiais. E aí, êxito.
Foi lá, conseguiu, quem lembra aqui no Rio de Janeiro, existia o Hard Rock Café, multinacional, o pão do hambúrguer do Hard Rock Café era do meu pai. Aliás, os outros pães também, do Fridays, do Joey Léo's, várias. Aí ele acabou se especializando nisso. Então ele tinha a capacidade de fazer um pão na gramatura que a pessoa queria, com papoula, com gergelim, com blá blá blá. E aí ele entrou nisso, então ele justificou. E aí teve um momento que não justificava mais ter aquela loja naquele shopping com aluguel caro. Valia mais a pena ele estar Uma cozinha. numa cozinha, dark kitchen, que a gente chama, né? Num lugar que não tem atendimento ao público, para fornecer. Então, tudo são adaptações. E por que ele tomou esse risco? Por que ele, né, teve que mudar? Eventualmente perdeu dinheiro na época, porque o planejamento dele. São dois antagonismos aqui, meu pai. Não adiantava ser muito bom de conta, ser só financeiro. Quem te falou que esse é o nome certo? Quem te falou que esse cardápio faz sentido para a Barra da Tijuca, para o downtown? O cara não estudou público-alvo, né? E eu, pô, quanto tempo vai durar o seu capital de giro que você pediu no banco, né? Quantos restaurantes você vai ter que atender para pagar as contas, para fazer o ponto de equilíbrio? O que é ponto de equilíbrio, né? Break-even. Não é só vender que vai sobrar. Então, enfim, eu estou trazendo coisas que fizeram parte da minha história e que me fizeram ir atrás de conhecimento, né? Então, a forma que eu encontrei de ter conhecimento foi parar de empreender e me sujeitar a ir para o mercado de trabalho. Não que seja ruim, mas assim, eu não me imaginava indo para o mercado de trabalho e fui para o mercado de trabalho. Falei, vamos aonde as pessoas sabem o que estão fazendo. Fulano de tal tem 30 lojas aqui, claro que tem coisas para melhorar, mas tem coisas que estão acertadas aqui. E aí entrei com a minha carreira de CLT, deixei empreendimentos, os meus, como é que se diz? Meus empreendimentos próprios, né, stand-by. E aí Aí, com toda essa história, cheguei a diretor de marketing, diretor comercial, diretor de expansão, que é diferente do diretor comercial na parte gastronômica. Expansão cuida especificamente da expansão da marca, né, da parte de venda de franquia. Às vezes existe, se a corporação for grande, diretor comercial que cuida só do comercial interno, da relação com a cervejaria, dos contratos e tudo mais, né? E aí eu ocupei esses cargos de diretoria, de novo, diretor de marketing, que era a minha formação, comercial por natureza, depois iam me puxando, você não quer cuidar de evento? Não, a gente vai fazer um Rock in Rio, pô, a gente precisa lá de alguém lá. E aí fui para Rock in Rio, e aí, pô, você não quer fazer expansão, está expandindo a marca. Acabei que eu entendi que eu sempre fui puxado para outras coisas. Talvez as minhas colaborações eram pertinentes, as pessoas começavam como é que se diz? A adicionar. Pô, fala disso também. Pô, eu sei que você é marketing, mas tem uma reunião comercial ali, cara, se tu puder participar, que eu acho que tu vai contribuir ali, teu olhar para a gente fechar esse contrato. Então, eu sempre tive essa impressão de que colaborava muito com o meu ponto de vista e principalmente com o meu senso de urgência para as coisas. Uma outra característica que eu acho que é importante é que eu sempre me vi empreendendo dentro dos lugares que eu trabalhei. Então a gente não precisa ter o nosso próprio negócio, CNPJ, no nosso nome e sair do nosso bolso para a gente dar a importância devida para o que a gente faz. Então, uma das coisas que eu acho que geraram destaque e como é que se diz? E reconhecimento de todos os lugares que eu passei, e daqui a pouco eu posso até citar alguns, mas assim, foi o fato de eu encarar aquilo como um negócio meu, né? E, de novo, eu me senti empreendendo. Então, quando eu estava na cadeira de marketing e eu tinha uma verba para 60 lojas, para virar um cardápio de verão, para lançar um drink novo, para ter uma ideia de uma chamada num mercado de bares e restaurantes que é super concorrido, que chamasse mais atenção do que o dos outros bares, eu estava empreendendo ali. Empreendendo com dinheiro dos outros, inclusive. Pô, quer mais cômodo que isso? O risco desse? Então, assim, eu tinha uma máquina na mão, eu tinha estagiário, eu tinha não sei quem. Se eu quisesse gravar um comercial, eu tinha verba. Então, assim, uma das melhores formas de aprender é você aprender empreendendo em outras corporações. E um dos melhores funcionários que qualquer corporação pode ter é o funcionário que encaixa, que enxerga, que encara aquilo como se fosse um negócio próprio. A maioria dos lugares que eu passei, as pessoas, mesmo eu estando empregado, né, como diretor que seja e tudo mais, todas as pessoas de fora tinham a impressão que eu era sócio do negócio. Natural, eu não falava nada. As pessoas, tu é sócio lá, né, do Espeto Carioca.
tu é sócio lá do Bendito, eu vi que tu tá com um negócio do Bendito. Eu falei, não, sou diretor de marketing lá, não, a gente é, né? E muito dos relacionamentos, em alguns casos, culminaram em convite de sociedade, de fato, né? Pô, André, você tá me ajudando tanto aqui que eu vou te dar um equity, né? Então, teve uma fase que eu comecei a trocar a minha força de trabalho, a minha visão estratégica de negócios, né, essa minha contribuição por equity, né, então tanta participação aqui, a gente fica num papel mais de investimento, você fica num papel mais operacional e principalmente de planejamento de novos negócios, que eu sempre fui bom, e aí as coisas foram acontecendo nas sociedades todas que eu já passei, dos grupos que eu passei, citei aqui o Espeto Carioca, passei também pelo grupo Arca lá, fui primeiramente para. Primeiro a gente se conheceu porque eu fui fundador de uma marca de café, de uma cafeteria pequena, um MVP que eu fiz, e aí eles se interessaram em transformar isso numa rede de franquias, está com tudo formatado para isso. Depois lá resolvi a Pizza Vespa também, né? Que fiz um diagnóstico que, pô, era uma marca que eles tinham há 14 anos que não sabia se ia, se ficava. Eu falei, olha, para ir tem que gastar tanto. E os caminhos são esses três. Esse gasta tanto, demora tanto. Esse gasta tanto, demora tanto. Esse gasta tanto, demora tanto. E ou você encerra. Então, assim, até às vezes a decisão de um encerramento de uma marca é super acertada. Fala, pô, se eu tivesse conversado com você há 2 anos atrás, eu tinha economizado 2 milhões, né? Então, assim, tudo isso é importante, né? Uma das piores coisas que pode acontecer para o empreendedor é ele ter a vaidade de não aceitar que o negócio não vai bem. Porque aí ele começa a afundar não só o dinheiro que ele já botou dele, e o dinheiro de todo mundo. Quem nunca viu isso? Rapaz, me empresta aqui não sei o quê. Aí agora eu vou vender meu carro. Agora eu vou vender a minha casa lá da região dos lagos, que eu gosto tanto. Mas esse negócio vai dar certo de qualquer jeito. E aí o cara vai insistindo, e além dele, em vez de ele perder só aquele primeiro investimento, o cara ele perde tudo. Ele puxa mais e mais coisa, né? Então, claro que dá para manobrar, claro que dá para mudar as coisas, mas a gente tem que estar muito atento a isso. A gente tem que estar muito atento a que a gente tem que aprender. Depois de eu ter aprendido isso tudo, quando eu fiquei dentro dessas corporações, eu comecei a ver, ai, pô, é óbvio que não ia dar certo o meu negócio. Pô, tá doido, olha aqui. Olha só, o cara tá planejando o ano que vem, o cara tá olhando para tributo do cardápio, o cara tá olhando para quanto paga de imposto, o cara tá olhando para qual classificação, o cara tá olhando para o tipo de serviço que ele presta, o cara tá uma série de coisas que eu nem imaginava, para folha, para DRE, né, para essas coisas todas. Quando eu aprendi isso tudo, eu falei, cara, acho que agora eu já tô podendo empreender de novo. E aí, antes que eu fizesse isso, até fiz pequenos empreendimentos, dark kitchen, porque eu fui para os Estados Unidos e estudei isso lá em 2015, 2014, né? O movimento de cloud kitchen, de dark kitchen, que ainda era muito novidade aqui, porque o delivery só estourou mesmo quando a gente teve o problema. E aí, da pandemia, eu falo porque às vezes falam que não pode falar, mas Não, pode falar. então, não, que diz que o YouTube, essa palavra, mas enfim. E aí, quando teve o problema da pandemia, que explodiu. Então, antes disso, eu já tinha um passo à frente, tinha de estudar essas coisas lá. E aí, as pessoas começaram a me procurar. Eu sempre fui o cara que fui procurado pelos amigos para assim, pô, André, onde é que eu como hoje um japonesinho gostoso, sem gastar muito, mas que dê uma boa impressão? Não sei. Eu sempre fui esse cara. Onde é que tem uma massa boa para eu ir em tal lugar? Ah, tô aqui, não sei onde. E sempre fui esse cara que naturalmente indiquei lugares para as pessoas comerem, porque desde criança, bebê, eu faço isso, como muito na rua. E aí eu comecei a virar o cara de, pô, minha mulher quer abrir um negócio. Ajuda ela. Porque ela vai me tirar 280 mil reais pra abrir uma franquia aqui, eu tô achando que isso é furada. E aí eu comecei a ajudar. Minha mulher quer abrir um delivery agora lá na Barra da Tijuca. Tá ela e a amiga falando que é negócio de bolo, não sei. Ajuda ela, por favor. E aí comecei a fazer mentorias ali. Comecei a fazer business plan para esses amigos. Mas assim, toda quarta-feira a gente se encontra, beleza? Beleza? Quarta-feira é bom para você? Então, toda quarta-feira a gente se encontra 2 horas, você para aí, que a gente vai falando e fui vendo. Tinha 10 encontros estratégicos, 8 encontros estratégicos. E o que eu fazia nessas mentorias? Tudo. 360. Desde começar a falar, cara, fulano, quanto você acha que você vai ganhar com esse delivery de sanduíche, assim, de bolo? Você acha que você vai ganhar quanto? Ah, porque eu preciso, acho que uns 50 mil para ver. E eu não conheço nenhum delivery de bolo que deixa líquido 50 mil. Talvez uma rede madura, se tudo der certo, com investimento de. Aí sim, mas não é isso que ganha, não, cara. Você sabe quanto ganha aquela loja ali no Barra Shop gigante? Sabe quanto tem líquido aquilo ali? Tô falando líquido, depois de investimento pago. As cifras não são essas. Ou seja, é muito sexy você ter um letreiro, né? É muito legal você falar, pô, vai lá na minha pizzaria, vai lá no meu bar, pô, aquele bolo de aniversário é lá da minha loja.
E muita gente vai nessa e esquece que tem um negócio por trás. Então, a primeira coisa que eu identificava nos meus mentorados, que aí foi gerando uma indicação para outra, é o seguinte: o que que você quer com isso? Né? Porque tem gente que de fato quer. Eu conheço pessoas que têm negócios para ter network. Porra, eu quero ter um restaurante, porque para mim, para os meus outros negócios, é bom ter um restaurante, um lugar que eu sente, é um bom cartão de visita e tal, tal, tal. Então, cada um tem um propósito. A primeira coisa que eu entendi era o propósito. Só que eu só quero dizer o seguinte, que eu ia do A ao Z, coisa que hoje é até inviável fazer isso na escala que eu faço, no volume que eu faço. Mas eu pegava desde essa percepção, né, mais psicológica ali do negócio, e até assim, vai se chamar tal, a marca, eu desenhava o logotipo, entregava a pessoa, o cardápio e tudo. Então, assim, nada escalável. Mas eu fazia porque me sentia lisonjeado de, primeiramente, fazer com pessoas conhecidas, que confiavam em mim e pagavam ali, e depois para indicações de indicações. E aí, foi aí que um amigo meu, isso foi bem na época da pandemia, que isso se intensificou, não sei, as pessoas quiseram empreender mais e tudo mais. E aí um amigo meu falou assim para mim, por isso que eu digo que minha presença digital tem 2, 3 anos. Até então eu era um executivo qualquer, você ia passar na rua, quem é do mercado até me conhecia, das feiras de franquia. Ah, o cara lá do Espeto, ah, vivo fazendo Rock in Rio. Sambódromo, lá no Quadra dos Salgueiros. Eu vi lá você com 5 operações. Tirando quem era do mercado, né? Ninguém me conhecia assim. E aí, um amigo meu falou assim: Poxa, vamos fazer isso se tornar digital? Tô vendo você ajudando a galera aí, tá maneiro isso. E, pô, eu já tinha feito outras coisas, assim. Ah, tinha feito uma websérie que eu visitava restaurante. Eu tinha algumas aparições, assim. E aí ele falou: Cara, tu fala bem, tu se apresenta bem, tu tá fazendo um trabalho maneiro, só que eu acho que isso aí tem escala. Aí eu falei: Mas como assim escala? Não, no digital. E por que isso, né? Esse meu sócio, rapidinho. Por que que ele falou isso? Por que que ele teve esse estalo? Porque alguém dentro da família dele, em dado momento, a pessoa foi e empreendeu nisso. Abriu um canal no YouTube, começou a falar de um determinado assunto, esse assunto gerou recorrência, ele criou um perpétuo, para quem não sabe, é um curso que fica lá disponível para compra o ano todo, e ele começou a fazer 7 dígitos lá, 3, 4 milhões por ano com aquele negócio. O sócio olhou, sócio do mercado financeiro, meu amigo sócio do mercado financeiro. Ele falou: Caramba, cara, eu dei minha vida para juntar meus dinheirinhos aqui, suado, né? Pô, e o cara tá aqui, todo mundo pensa, né? Com um canal no YouTube, ganhando dinheiro, não sei o quê. Enfim, ele falou, ele viu que era um mercado que remunerava bem e que era uma oportunidade. Só que ele também, low profile, nunca se via como um especialista que fala para a câmera, que oferece um serviço e tudo mais. Ele queria participar disso de uma forma oculta. Ele falou: André, você é o cara que eu conheço, que eu mais confio e que acho que tem mais habilidade para fazer isso, de quem eu conheço. E aí fui. E a gente criou, então, Negócios na Cozinha. Um canal que a gente começou sem nenhum mentor, sem nada, então a gente teve uma curva de 2, 3 anos de aprendizado até chegar onde a gente chegou hoje. Eu encaro que é um patamar inicial legal. Hoje eu sou um player, eu não sou o melhor, o maior, nem nada disso, mas assim, hoje eu tô no radar, tô ali, pronto. Eu sou um consultor reconhecido, um mentor, eu tenho tudo estruturado para performar de fato. Mas isso demorou 2, 3 anos, porque a gente foi fazendo de forma intuitiva, ele com a parte analítica, eu com os meus empreendimentos, fazendo minhas outras atividades e tudo mais. E agora sim, a gente se preparou, a gente chegou onde a gente queria. Eu hoje faço mentorias com pessoas mais experientes para me orientar e tudo mais. E aí que surgiu a minha presença digital, então. Então, hoje, quando você entra lá no Instagram, né, o meu Instagram, o André Piazza, depois a gente pode botar aqui, mas tem lá 300 mil seguidores. Caramba, André, eu vi que tem Reels, que você tem 9 milhões de visualizações, né? Outro dia eu vi um cara vendendo curso de Reels que ele falava assim: pô, se você quer ter isso aqui um dia na sua vida, compra o meu curso. Cara, maneiro. E aí o curso dele, qual era o que ele tava, o chamariz dele? Ele tirou um print dos insights, dos números do Reels dele e mostrou que uma publicação do Reels dele, uma única, ele fez um Reels, trouxe para ele 6 mil seguidores. Eu falei: pô, maneiro isso, uma publicação, 6 mil seguidores, 15 segundos, sei lá, 30 segundos que tem um Reels, 6 mil seguidores. Eu falei: deixa eu ver como é que estão as minhas. Nunca olhei para esse dado aqui. Aí eu vi 26, 36 mil seguidores. Caramba. Eu tenho uma publicação minha que tem 36 mil seguidores. Aí eu voltei até pro meu sócio financeiro lá. Eu falei: ó, isso aqui é dinheiro, né? Quanto custa você trazer no tráfego 36 mil seguidores? Uma publicação minha tem isso. Aí tem publicações de 9 milhões e tudo mais. E aí acho que a gente já pode até entrar. A nossa cronologia, né? A cronologia de tudo que eu falei me trouxe até aqui no meu status atual. E
eu tomei uma decisão em julho desse ano de 2000, para quem está assistindo, de 2024, eu tomei a decisão de viver exclusivamente disso, de assumir isso. Eu sempre tive isso em paralelo, as pessoas, pô, têm preconceito, né? Pô, eu já tive em mesas negociando 2.500 unidades de restaurante no Brasil com um grupo londrino e inglês e pá. As pessoas, quando me olham no digital, parece que deu um downgrade, né? Ué, tá fazendo agora Virou dancinha, blogueiro? virou blogueiro, tá não sei o quê, né? Então, assim, eu decidi, em julho desse ano, que eu saí de todas as operações na parte executiva, né? Então, eu comecei a me desligar de tudo que eu tinha papel executivo, alguns lugares que eu tinha, fazia parte de conselhos que eu tinha que estar ativamente em reuniões, em decisões estratégicas, em agendas. Saí de tudo dos papéis executivos, fiquei em algumas sociedades só como sócio mesmo, afastado, e decidi que eu ia, então, focar 100% no digital. Em quê também? Porque você pode ser tudo digital. Você pode ser um cara de entretenimento, você pode ser um cara engraçado, você pode ser publicidade, pode vender publicidade vendo a imagem, pronto, né? Minha monetização vai ser a publicidade. E aí eu decidi, fazendo uma retrospectiva, tal como eu fiz agora aqui, que eu acho que o mais relevante, assim, o que as pessoas mais enxergaram valor em mim, por onde eu passei, foi o fato da minha entrega, né? De eu me entregar ali para aquele projeto e tudo mais. Então, eu falei, isso é um mentor consultor da vida, né? Para quem também não sabe muito a diferença, basicamente, quando você se coloca como mentor, você está falando que você vai dar o caminho para a pessoa, ela mesma percorrer, né? Então, você faz uma mentoria com a pessoa, você traz para ela as melhores práticas e os melhores caminhos que ela pode percorrer e você acompanha isso. Já um consultor, você bota mais a mão na massa, né? O consultor vai Faz vir aqui, junto, né? começo, meio, fim, vai botar a mão, vou fazer a planilha, vou te mandar hoje à noite, né? Então, num você faz, no outro o seu aluno faz. E aí eu vi que era esse caminho mesmo, que foi aonde eu tinha tido maior êxito, maior relevância. Fiz 40 anos esse ano também, não sei se é uma crise dos 40 ou não. Falei, pô, os próximos 40, né, eu quero fazer só o que realmente eu sou bom. Tive 40 anos para entender no que eu sou melhor, né? E eu entendi que essa é a minha melhor contribuição. Então, aí comecei a decisão de tudo, né? De como me comportar na internet, de como me intitular. Ainda estou nessa descoberta, né? Porque uma coisa é eu sentar com você, tomar um café. Provavelmente a gente vai fechar um negócio. Isso foi até uma coisa que eu falei pro meu time comercial. Olha, por que que eu sento com 10 caras e eu tenho muitas probabilidades de fechar uma consultoria, mentoria com 10 caras? No presencial e no digital não é assim. Porque quando a gente pula para o digital, tem os desafios, né? A gente tem que continuar sendo aquela mesma pessoa lá. Eu tenho que conseguir tomar café com a Bia, né? Então, eu tenho que conseguir tomar café com você. Então, é isso, assim, a gente está nessa fase agora e a gente vem para 2025 com muita coisa. Fiz uns pequenos testes, né, antes de me aventurar. Peguei pessoas que tinham comprado cursos meus que a gente chama de nível de consciência mais baixo, cursos mais baratos, de R$ 200. Eu tenho um curso chamado Cardápio Lucrativo e tudo mais, que é um curso bem fácil, assim, bem para iniciante. E eu resolvi ligar para algumas pessoas desse curso, né? E perguntar se eles tinham interesse, por exemplo, numa mentoria de valor maior, bem maior do que o curso que eles tinham comprado, se eles precisavam de ajuda. Comecei a receber algumas respostas positivas. Eu falei, pô, encontrei no digital aquela segurança que eu tenho no físico, porque no físico eu estou bem resolvido. Eu sei que, de novo, se eu sentar com uma empresa, eu vou fechar, o cara daqui a pouco vai me chamar para sócio, resolve isso para mim. Às vezes eu vou dar um conselho e no final a pessoa fala, tu não consegue resolver isso para mim, não? Não quer ser meu sócio, não? Né? Então, eu queria isso no digital, porque aí é onde a gente vai ter escala. É o meu business plan para os próximos 40 anos. Fazer isso no digital, mas com a mesma responsabilidade, a mesma relevância que eu fiz no físico. E já é outro conselho. Se você não faz nada no físico, dificilmente você vai dar certo no digital. Você tem que ter alguma coisa antes no físico, né? Você tem que ter uma entrega de valor no físico. Para ir porque o digital não faz mágica. O digital ele só escala. Tem que ter background, né? Não pode ser U. Exato. O digital ele vai escalar ali, ele vai te ajudar a chegar para mais pessoas, né? Por causa desses números impressionantes ali desse conteúdo, que eu já vou falar como é que eu consegui chegar nele. Eu passo lá, ô cabeleireiro, ô, te vi lá, hein? Pô, maneiro, hein? Vamos cortar o cabelo depois. Aí, sei lá, as pessoas mais improváveis, tô tomando um café, e aí, eu te sigo lá não sei aonde. Acho que até hoje, eu vindo no metrô aqui, a pessoa ficou me olhando, ficou olhando pro celular, ficou me olhando, ficou olhando pro Tava celular. comparando. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque, cara, são, última vez que eu cheguei a 30 milhões de visualizações Caraca, muita coisa. por mês.
Ou significa, os meus conteúdos circularam em visualizações, 30, 35 milhões, é muita gente me vendo. E aí, por que as pessoas me veem, né? Como é que eu cheguei nisso? Um outro fato curioso. Em fevereiro desse ano eu tinha 30 ou 40 mil seguidores. Agora eu tenho 307 mil seguidores. 10 vezes mais. Caraca, em menos de um ano. Em menos de um ano. E agora até tá mais devagar, mas eu cheguei a ganhar algumas semanas 10 mil seguidores por dia. Pá, pá, pá. E aí, como é que eu cheguei nisso, né? Porra, é um bom ponto, assim, né? Eu entendi o que as pessoas queriam ouvir do jeito que elas queriam ouvir, né? Um dos maiores erros que tem no empreendedorismo gastronômico e na internet também é você ter uma ideia de discurso e não negociar essa ideia de discurso. Você já tem, você já sabe tudo, já sabe o que você quer assim, vai botar a foto igual do cara que você viu, você vai botar aquele carrossel bonitinho, você vai fazer um monte de coisa, mas e a resposta da audiência? Você pode até vir com uma proposta inicial, mas como é que está a audiência? E foi até uma pessoa que trabalhava comigo na época, lá no meu time, que abriu esses olhos para mim e falou: cara, o que eu faço com esse Instagram, não sei o quê? Não sei, porque assim, eu tenho muito gás para fazer, mas também fazer sem reconhecimento é ruim, né? Fazer muita coisa e ver lá pouco curtida, pouco engajamento, pouca mensagem, né? Depende, enfim, pouco CTA. E aí eu vi, aí o cara olhou assim rapidinho na época no meu Instagram e falou assim: cara, por acaso, tem um Reels que você fez aqui, que você reagiu a uma churrasqueira gringa lá fora, falando que aquilo era uma boa ideia, que você tem que empreender. Assim, olha só, tudo aqui tem, vou chutar aqui, tudo aqui tem 700 visualizações, esse tem 12 mil. Por que tu não faz mais desse? Falou, óbvio. Mas tá aqui o que as pessoas gostam. Eu falei, pô, vou testar. 2 por dia, sem parar. Vou fazer 30 dias, 2 por dia, do React. Aí eu falo, pô, aquela churrasqueira interessante, né? Pô, olha essa parede que legal. O cara tá sentado aqui, eu fico toda hora com vontade de tomar um vinho. E não sei o que lá. Pô, não sei o que. O vinho, sabia que ele pode aumentar 30% do teu ticket? Pego um negócio e reajo e dou uma lição de empreendedorismo gastronômico num fundo de um vídeo que nem é meu. É um React. Só que eu não tô reagindo ao que ele tá fazendo. Eu tô reagindo à minha percepção de negócio que aquilo pode se tornar. Acabou. Aí explodiu. Acabou. 2 por dia até então. Tento fazer, ainda tô preguiçoso, assim, 2 por dia. Só que aí isso já traz outra coisa. Isso trouxe um perfil muito grande, de muita relevância, para um negócio que eu nem tinha no meu radar. Publicidade. Eu nem tinha pensado, eu estava pensando em vender mentoria, curso, tudo mais. Esse é o meu core business lá no negócio na cozinha. Mas esse perfil cresceu tanto, ele teve tanta relevância que ele é muito mais expressivo para fins publicitários. Até porque grande parte dessa audiência que eu tenho lá no meu canal hoje, no André Piazza, no meu perfil pessoal, é audiência de pessoas que às vezes são entusiastas por gastronomia, nem efetivamente têm um negócio, mas adoram as ideias. Pô, que sacada boa dessa garrafa de vinho ali mesmo. Pô, que sacada boa da embalagem ter um carimbo para não ter que começar comprando 2.000 embalagens que não sei o quê. Que sacada boa, sacada boa, sacada boa, sacada boa, do jeito que a audiência gosta e é infalível, vou lá e vou emplacando tudo. Nisso de sacada boa, eu tenho um perfil muito grande, mas para fins de marketing digital, de vender uma mentoria de 20 mil reais, a pessoa não quer alguém que tenha essa superficialidade só. Ela quer saber mais, qual é o background do André, eu quero um conteúdo de maior profundidade, eu quero um vídeo de 15 minutos, mas ali não é o lugar para isso. Então você tem que saber onde é o lugar de cada coisa. Então esse perfil grande, né, que as pessoas acabam, algumas sim me validam por ali, né, porque é bom tu ver que um cara que você conhece, que o cara que você está tentando comprar uma mentoria, um curso, tem números expressivos de pessoas que gostam, tudo mais. Mas ali não é um lugar de aquisição de clientes. Isso é outra lição que eu estou dando, né, para as pessoas assim. Ali não é, ali é o lugar que trouxe uma boa surpresa. Hoje eu tenho uma movimentação, até uma liquidez muito mais simples de ter do que no curso, né, que tem um monte de custos e equipe e tudo mais. Ali as publis que eu tô de forma passiva ainda, né? Eu não tenho nenhum que eles chamam Media Kit, bonitão, para mandar para as marcas, para conversar com as agências. Nunca fiz esse movimento. Isso é para Mas 2025. 2000, tem que achar alguém, é muita gente, muita coisa a fazer. Coisa. Mas ainda assim, em termos de liquidez do que apareceu de forma passiva, que eu topei, e que, óbvio, fazia sentido, apareceu muita coisa que não faz sentido. E aí não é só por dinheiro, né? Senão eu quebro a confiança daquele cara que me segue porque tudo é maneiro para ele. Aí do nada vem uma coisa que não tem nada a ver ali, né? Não faz sentido. Então tem coisas que fazem sentido, tem coisas que não fazem sentido. E aí, de novo, foi uma surpresa boa. Tem lá uma fonte de receita interessante que, inclusive, me ajuda com a outra fonte de receita que é muito mais desafiadora, que é essa fonte de receita de efetivamente ensinar pela internet
e achar as pessoas certas. Mas a lição dessa explosão, de novo, eu poderia vender curso sobre isso. Porque tem gente com muito menos êxito que vende curso sobre isso. Só que o êxito é você entender o que as pessoas querem ouvir e a forma que elas querem ouvir. É lá, você pode ver lá. Hoje em dia eu tenho uma sensibilidade para criar esse conteúdo que foi se afinando a ponto de ouvido, de olho, na hora que está editando um vídeo, saber que o first frame está longe. O first frame que a gente chama que é aquele primeiro meio segundo, eu respirei, e que isso vai atrapalhar, que vai cortar, porque ali é um jogo de algoritmo, né? Então você vai criando uma afinidade com aquele conteúdo que você começa a acertar mais do que errar, e quando você vê, quase tudo que você quiser, você consegue viralizar. Né? Até quando vem algumas marcas que falam, eu quero esse script aqui. Vai lá para sua audiência para esse script. Eu falei, você vai ver como vai ser diferente a audiência. Aí tem lá, uma média, né? 1,5 milhão, aqui, olhando lá meu grid de Reels. 1,5 milhão, 380 mil, 450 mil, 125, não sei o quê, e 5 mil, né? Porque eu fiz um script que não é o meu natural. Né? Tem outras marcas que falam, faz do teu jeito. E aí essas marcas que falam, faz do seu jeito, ela tem a mesma publicação no feed dela por 5 mil visualizações, e aqui eu cooperei com os meus insights em cima, na minha cadência, e no meu ritmo, e no textinho que eu botei, 250. O mesmo, Caraca. é o mesmo. Não é um vídeo diferente, é o mesmo vídeo, tá lá lado a lado, depois eu mostro, né? 5 mil, 250 mil. Pô, né? Então, assim, é um jogo muito... E aí, mais uma coisa, do marketing digital. Isso é uma forma. Você realmente, se você tem interesse em volume, porque seu fim é publicitário, seu fim é pegar aquela audiência e oferecer para alguma marca, para converter de alguma forma em alguma coisa mais superficial, porque todo mundo ali é muito mais superficial. Se o seu intuito é esse, você tem que ser realmente o cara do algoritmo, entender o que engaja mais, o que a ferramenta quer, como que faz para, né? Você tá num jogo de números grandes. Agora, se você quer eventualmente vender mentoria, eu diria que é o contrário. Esquece o algoritmo. Entrega conteúdo. Esquece o algoritmo. Ah, mas ninguém faz podcast de 12 horas. Pô, isso é inviável. Tem um monte de podcast, canal grande de 12 horas aí, que falam de determinados assuntos. Tem um policial que é grande, que fala disso, né? Um podcast, um negócio policial. Eu fiquei olhando e falei, 10 horas? 12 horas? O cara fica 10, 12 horas falando. Exato, exato. Então, assim, tudo é a audiência dele. Então, assim, aí você esquece o algoritmo. É Você tem que plantão, né? O cara tá acostumado com Exato. plantão. Você tem que se despir disso, né? Então, assim, para negócios gastronômicos, para internet, para qualquer coisa, a palavra final não é sua. Ah, o meu misto quente é o melhor do meu bairro, que eu boto do jeito que minha mãe fazia para mim, ela bota 2 queijos a mais, e aí em cima ela bota um queijinho ralado. Pô, é bom mesmo, cara, é bom, eu sei, legal. Mas todo mundo achou bom ou só eu que achei bom junto contigo? Abriu, ofereceu? Pessoal no Leblon, onde você está abrindo, come misto quente? Não sabia. Gosta desse tipo de misto quente? É esse pão que eles querem? Né? Você não abre fim de semana, ou você não tem mesinha. Pô, ele gosta de comer misto quente na mesinha ou em pé, igual você está falando que ele tem que comer? Né? A sua marca dá a entender que aqui é um lugar de comfort food, que é um misto quente que é diferenciado? Ou o pessoal está achando que seu misto quente de R$ 30 é viagem na maionese, porque um misto quente tem que custar no máximo R$ 7. Você explicou que a sua marca é diferente, que o seu misto quente... Então, assim, as pessoas, muitos mentorados meus, eu vi abrir negócios de investimento de 1,5 milhão, de 2 milhões de reais, e no dia da inauguração fala, ficou bonito, muito legal, pô, tá bonito comida, o uniforme tá bonito, tá tudo legal. Agora a gente tem que ver o que a gente faz para vender aqui. Como é que a gente faz para trazer gente para cá? Agora? Agora? Tá errado. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. E não é só para o cara iniciante que erra, que começou a vender brigadeiro, começou a vender brownie, que abriu lá até uma barraquinha móvel às vezes. Não. Isso é para grandes investimentos. Tem na frente da minha casa lá um cara que gastou 3,5 milhões, ficou, cara, acho que uns 18 meses em obra e não ficou 6 aberto. Tá lá, na frente da minha casa para alugar. Tem um outro parecido na outra esquina. Eu moro no Leblon. Não vou falar mais do que a rua nem nada.
Na outra esquina lá que abriu, esquinão gigante. Pô, e o cara não pensou que ele tinha que trazer gente pra cá, que ele tinha que comunicar. Eu nunca vi uma comunicação, não tem nada falando. Então, assim, isso é um erro muito comum, né? É você não olhar pra tudo Eu antes de acho que abrir um negócio. principalmente nesse setor, né, Bia? Porque tem aquela vontade, tem aquele sonho. É. Eu já tive, não foi nem cliente, foi um conhecido que o cara pegou um PDV enorme, se não me engano, o cara da Light, aí ele pegou um PDVzão, comprou o prédio. Eu só acho que ele comprou o prédio, porque pelo menos o aluguel não impactou tanto na vida dele. E aí ele gastou, fez lá um prédio bonito e tudo, mas não tinha cliente. Uhum, E todo aquele dinheiro e aqueles food. E a gente sabe que no comércio de food, o trabalho é colossal. uhum, Até porque todo dia é um dia novo, né? uhum. Não é uma loja que você chega, expõe a coisa e amanhã ela tá no mesmo Não é lugar. perfume, né? É. E inclusive eu vejo muito isso, e pegando o teu gancho da tua história de vida e como foi iniciar e explodir na internet, a gente tem muitos negócios que começam pequenininho, explodem e por falta de planejamento vão embora, assim, ao mesmo tempo que tão rápido quanto explodiram, vão à falência. E você falou muito de planejamento, né? Eu queria que você destrinchasse um pouquinho mais fases de planejamento para quem está começando, para não cometer o mesmo erro de um monte de gente que abre aí na empolgação, abre pelo sonho e fecha muito rápido. Então, hoje em dia, assim, não sei como é que é com você lá, os seus alunos, mas assim, raríssimos os casos que eu pego um aluno que tenho a intenção de abrir um negócio e estou buscando conhecimento antes disso. Raríssimo. Para não falar que eu não tive nenhum esse ano, teve uma pessoa que me procurou. Aí eu falei, você já tem um negócio? Porque geralmente eu faço antes uma entrevista para ver qual o negócio para já fazer um diagnóstico. Ela ainda não tem negócio. Minha equipe me falou, ela ainda não tem negócio, mas ela pretende ter. Eu falei, que bom, que legal. Vai ser, porra, participar do zero, né? Menos chance de dar errado e tudo mais. Vou poder exercer um planejamento e não só apagar incêndio e tudo mais. E aí, quando eu fiz a entrevista com ela falou: porque falaram que você ainda não tem negócio, me explica um pouco. Falou: não, vou inaugurar dia 29. Ainda não tenho porque não está aberto. Falei, putz, mas já fez o investimento todo. E não era investimento Caraca. pequeno e tudo mais. E estava cheio de dúvida. Estava prestes a abrir um negócio e não sabia se ia vender para hotel, se ia vender na porta, se ia fazer evento, com aquela capacidade produtiva que ela estava vislumbrando. Eu falei, pô, e tu vai abrir dia 29 mesmo? Eu falei, cara, aproveita que não abriu, espera um pouco, 2 passos atrás e tal. Bom. Enfim, mas não aceitou muito, né? Então, assim, quando o mundo ideal seria você estudar antes de abrir um negócio. Porque, cara, a gente não dá nem para mensurar aqui as infinidades de variáveis que tem um negócio. Mas eu acho que a principal variável é o quanto que. Primeiro, quem você quer atender. Acho que esse é o primeiro ponto. Boa. Você quer atender quem? Né? Então, assim, a primeira resposta, são 5 respostinhas, assim. Se fosse meu filho, daqui uns anos, chegando aqui, papai, quero abrir um negócio. Tá. Quer vender para quem? Para quem que você vai vender? Você já sabe para quem que você quero E vender para normalmente a resposta é para todo mundo. para o máximo de pessoas. É. Exatamente, tá errado. Errou feio, né? Mas vamos dizer que ele fala para os amigos da minha escola. Pô, legal. Tem um público-alvo definido. Onde que os amigos da sua escola estão, né? Onde é que eles estão ali? Eles estão lá na escola e eles estão no parquinho. 2 lugares que a gente pode abrir um negócio seu, então. Vamos abrir lá na escola ou lá no parquinho, que são onde essa galera tá. A gente já sabe quem a gente quer atingir e a gente já sabe onde essas pessoas estão. E aí, gente, parece básico. Desce aí na sua rua e pergunta quem fez isso, né? Mas vamos lá. E muitos erros, 80% deles, de negócios que não vão bem, é porque não teve esse exercício e nem quer fazer esse exercício com o negócio andando. Não vou dar o braço a torcer que eu tô no lugar errado, né? Então vai perder Já mais tô dinheiro. aqui há 20 anos, meu Não negócio vou está dar o braço a torcer consolidado. que ou estou no lugar errado ou que terei que mudar o que eu tenho aqui para atingir o público que tem aqui, né? Porque, pô, eu quero abrir uma hamburgueria gourmet de valor super agregado, que vai dar certo em lugares de alto poder aquisitivo, mas como eu não tenho dinheiro lá, vou abrir num lugar de baixo poder aquisitivo. As pessoas não vão enxergar valor nisso, vão achar que é caro, né? Você vai ficar frustrado, você vai achar que o seu produto é ruim, não é. Ele só não está no lugar certo para as pessoas certas. Mas vamos voltar aqui para o meu filho, que é um raciocínio que eu peguei agora aqui. Então, quer atender seus coleguinhas? Legal. Segundo lugar, onde é que eles estão? Na escola ou no parquinho? Beleza, a gente já sabe onde achar eles. É lá que a gente vai abrir um negócio. Eles gostam de quê? Do que eles gostam? A gente gosta de bala e de suco. Então, bala ou suco, um bom caminho. Beleza. O que mais que a gente fazer?
Pô, o que que chama a atenção deles, né? O que que vai chamar a atenção deles? Ah, se no copinho da bala, do suco, tiver uma caretinha. A gente faz todos os copinhos do Homem-Aranha. Vai chamar muita atenção que eles vão querer tomar suco por causa do Homem. Acabou. E tá entendendo o que eu quero dizer? Isso é planejar. Só que isso numa escala muito mais complexa. Então, pô, quando eu fazia lá para as esposas dos meus Demais. amigos, eu quero abrir um delivery. Por quê? Porque quero começar a ter minha própria independência financeira. Legal, muito bom. Quanto você acha que você vai ganhar daqui? Ou quanto você pretende ganhar desse delivery aqui, que a gente vai montar aqui? Uns 50 mil líquido. Não acho que você vai conseguir nisso aqui, não. Vai se frustrar. E Terminar o você tem raciocínio dele e me devolva um disponibilidade? Daniel, por Outra coisa favor. importante. Assim como quem que você quer atingir, quanto você quer se doar para esse negócio, né? Qual vai ser a sua dedicação nesse negócio? Eu vou abrir e fechar. Ah, filho, ó, sábado, tá sol, eu te ajudei a fazer a limonada, tá na geladeira e comprei os copinhos do Homem-Aranha. Agora tem que ir lá no parque de bicicleta vender o negócio. Ah, não, pai. Vou ficar aqui, tá muito quente lá fora, vou ficar no ar-condicionado. Não é isso? Cara, isso tudo É a mesma lógica. é o que acontece, né? Mas é o que acontece em grandes empreendimentos, em grandes investimentos. Então, às vezes, o cara tem uma ideia fixa de negócio, uma ideia fixa de produto, e ele, por um determinado contexto, pega um lugar que tinha, abre e ponto final. E aí o negócio não vai dar certo, não tem mágica. Não tem mágica para dar certo. Você tem que estar muito bem endereçado. Acho que tudo caminha para isso. Eu sou até bem repetitivo com o negócio de público-alvo, assim. Tá aí o meu Instagram, prova disso. Por quê? Por quê? O Instagram resolveu ser bonzinho comigo de março desse ano até agora. Eu tinha 30 mil seguidores há 2 anos e do nada ele me deu 300 mil seguidores, 9 milhões de visualizações em um Reel só, 36 mil seguidores em um só. Assim? Porque é bonzinho? Não é. Não é isso. Não é sem querer. É porque eu entendi o que o público do Instagram quer ver, em que cadência quer ver, em que tom de voz quer ver, em que tipo de visual quer ver. Eu entendi isso. Eu não fui contra isso, né? Então, assim, não estou dizendo que você tem que fazer só por dinheiro, só pelo público, mas que você preste atenção, então, aonde está o público que você quer atender. E uma vez determinado o público que você quer atender, o que chama a atenção desse público? O que esse público valoriza, né? Então, assim, o que ele valoriza? Você está de acordo com o que ele valoriza? O meu filho tá. Doce, limonada e copo do Homem-Aranha. Ele tá chamando a atenção do meu público. Se tiver um outro suco, uma máquina, uma vending machine lá moderna, não sei o quê, mas que não tem um Homem-Aranha no copinho, as crianças não vão querer a do meu filho. Tá Verdade. entendendo? Então é isso, o jogo é esse, tá entendendo? Então toda vez assim, só que vou confessar que eu mesmo me pego pulando essas etapas, porque às vezes eu tô muito empolgado com o assunto. Ó, tô empolgado com o café. Aí eu conheci o cara que faz a sacola. Aí eu conheci o cara da caixinha. Aí o outro cara lá da fazenda mandou pra mim. Aí eu já tô com algumas amostras aqui. Aí eu tô com não sei o quê. André, e as etapas lá? Você viu o que vai comprar? Você tá conversando com a Bia esses dias, né? Viu? Quanto é que vai sair? Qual é o price point desse café aí? Sei lá, café especial, 40, 50 prata. Tá. E onde é que tá o público que paga 40, 50 prata nesse saquinho de café? Uhum. Né? Vai vender online? Vai vender no mercado? Vai ter loja? Onde é que tá essa galera? Tá bonito, André, tá lindo, ó. Sacola bonita, logotipo minimalista, que dentro tem a caixinha, o saquinho. Pô, tá bom. E provei, realmente top. Café especial, vi, né? Tem pontuação, vem lá, não sei o quê. Mas fazer o que com isso aí? Tá que lindo, lindo. Como é que vai fazer agora para vender? Né? Estudou isso? Já viu antes? Aí você descobre, vou chutar aqui, que majoritariamente quem compra esse café não gosta de comprar pela internet. O cara quer sentir o cheiro antes. O cara quer ver a embalagem, quer pegar. O cara quer ler atrás o rótulo e tal. E aí você se planejou para vender tudo online. E aí? Fazer o que com essas sacolas todas? É muito rápido você errar. É muito fácil você tomar a decisão errada. E aí, quanto é? Cada sacola é 8 mil de sacola, não sei quantos mil de caixa, é tudo que você investiu, né? É E isso quando você pensa nesse caso que foi o mais barato. Imagina, você monta uma loja e aí você exato, descobre que não é na loja, é no delivery. Aí você gastou 1 exato. milhão, como você falou, 2, 3 milhões. E aí, o nome já diz, imóvel, né? E aí, o teu dinheiro tá imóvel lá, você não tira de lá, né? Então, assim, eu acho que uma das maneiras de, assim, não tem, o ideal, mas que acabei de falar que inclusive a gente, às vezes, pula umas etapas,
por uma ansiedade, por uma, né, por uma questão pessoal, a gente pula umas etapas, mas o ideal é planejar tudo. Risco zero? Não existe. Porque tem coisas, um amigo meu fala isso, eu adoro essa frase, que assim, tem coisas que o negócio é que te pede. Planejei tudo. Cafeteria, a música, a localização, quantas pessoas cabem, quantos eu preciso atender por dia para vender, quanto giro eu vou ter que ter, quantos funcionários, tudo. Pô, e vai bem. É muito bom quando você planeja, que você vê assim, caramba, é muito previsível algumas coisas. Aí vai indo bem, deslanchou, sucesso, mas tem coisa que o negócio te pede. Daqui a pouco as pessoas estão falando, cara, você tem que abrir para uma área aqui externa, porque lá fora é mais gostoso que aqui dentro. Aí tem coisas, por mais que você tenha planejado, que o negócio vai te pedindo. Pô, não pensei nisso. Cara, tá todo mundo pedindo, eu não vou ter como encontrar isso. Tem que montar lá fora um todo, alguma coisa, porque todo mundo prefere sentar lá fora. Eu botei um ar, botei essa luzinha aqui, mas lá fora é mais gostoso. Eu não me atentei a isso. Às vezes eu nem tenho essa sensibilidade. Pô, 90% dos meus clientes estão falando, vou ter que ir para lá. Quando eu abri uma cafeteria, só um último exemplo que vale a pena, para a gente mudar depois de assunto, eu falei assim, vou over deliver, vou entregar mais por menos. Então, pô, tinha uma margem boa no café, peguei um copão ali no Leblon e botei R$ 7, um copão de café coado especial, num copo bonito, que não queima a mão, melhor do que todas as cafeterias que eu tive visitado, até melhor do que a do Starbucks, que já está no outro momento de empresa, está no momento de escala, né? Ele faz o próprio copo, quanto mais barato, melhor, aquilo é descartável. Eu estou ainda na experiência, eu tenho que me provar. Eu botei parede dupla, copo caro, negoção lá, não queima a mão, toque macio na boca. Esse aí que vocês têm aqui, vocês vão ver depois. Copinho diferenciado. Aí, fiz o negócio, R$ 7 o copão. Caramba. Pro contexto que eu tava, pô, esse cara aqui tá maluco, pô, tá bem, pô, e é bom o café, né? E é bonito, e tira foto e tudo mais. Enfim, over delivery, guardanapinho com a marca, tampinha, quer tampinha, isso é coisa dos Estados Unidos, não sei o que, beleza. Fez aquele negócio. Só que começou a chegar gente, algumas pessoas que estavam passando ali na correria, por pressa e tal, e falaram assim, cara, não só tem esse grande? Falei, esse grande porque é barato. Não, eu até pago os R$ 7. Me dá metade, esse copo é muito grande, copo muito grande, copo muito grande, copo muito grande. Mandei fazer depois, sei lá, de tanto, o de 110 ml. Aí fiz por R$ 4 lá, era até mais lucrativo proporcionalmente. Pequenininho de R$ 4. Era o coadinho, que a gente chamava o coadinho, coadinho. Porque tinha muita gente falando. Então, assim, calma também. Tem gente, pô, tô dando lá de R$ 7, mas as pessoas me trouxeram um novo. Os clientes me trouxeram um feedback de um novo SKU, um novo produto que eu não tinha pensado. Só tinha pensado numa partir de 200 ml. Só que para muita gente, 200 ml é muito. O cara não quer jogar fora. E aquilo, exatamente, o que tu falou, assim, parece um cliente meu falando, o cara não quer jogar fora, o cara fica sem jeito, o cara toma metade, mas não sabe para como levar. É muito aqui. O cara falava, eu pago a mesma coisa, não me incomodo, o preço tá ótimo. Só que bota metade para mim. Não, aí não. Aí eu ajustei o produto. Então, tem coisas que o negócio te Vai pede. pedindo. Você não vai acertar tudo mesmo planejando. E, da mesma forma, se você já tem um negócio, uma das melhores coisas que tem também são negócios que têm os dados. Porque tem, com certeza, tem coisas que você está acertando, né? Fiz mais um exemplo, a última mentoria aqui, diagnostiquei o cara lá, fiz um levantamento de todas as notas dele na internet. Google, TripAdvisor, tudo. Levantei a vida do cara inteira nas avaliações. O pessoal escreveu, nota. Qual é o seu ponto forte hoje? Ele é restaurante aquilo de manhã, à noite vira um à la carte e um happy hour. Meu forte é a rapidez do meu serviço. E, pô, comida aquilo é complexo nos dias de hoje. Poucos lugares sobreviveram nesse formato. Você tem bastante controle? Ele falou, tem um restaurante que é à la carte, tem um aquilo no almoço, né? Qual que você se sente mais seguro de controlar? O à la carte é muito mais previsível. Deduzi, ainda bem que você sabe disso. Então tá. Mas por que você mantém esse aquilo? Eu tenho muito medo, porque eu já construí minha história no aquilo aqui, é um lugar meio central. Faz sentido. Pessoas procuram ali variedade, para não enjoar sempre da mesma comida. Interessante, mas tem outras formas de você fazer isso, mas beleza. Então, qual é o seu ponto forte hoje? Só lembrando, o meu ponto forte, definitivamente, rapidez e variedade. Com 1 quilo eu entrego isso. Legal. E à noite? A noite ainda tá meio mal resolvido, tô até tentando botar uma pizza, mas ela não vende bem, não sei o quê, papapá. Tá bom. Diagnóstico do negócio dele. Do que as pessoas enxergam. Principais pontos atrativos. À noite. Lugar grande, ideal para fazer confraternizações. Pouca oferta desses lugares aqui. Legal. E lá é grande. Pô, legal. Um lugar bom, com drink gostoso para fazer happy hour. Legal. Ninguém fala do que ele falou. De manhã,
pouca variedade de comida. Pouca mudança na variedade de comida. Quando o restaurante está cheio, serviço fica lento. Caramba. Percepção de custo-benefício da comida que entrega pelo que cobra no quilo parece ser um pouco mais cara do que deveria cobrar. E ele trabalhando com a margem apertada porque é uma calçada que tem outros aquilo. Não consegue baixar mais. Aquilo é sempre isso. Eu falei, cara, na minha opinião, fecha o quilo, foca à noite. Você tá sozinho à noite, em comparação aos seus concorrentes, como um lugar que é legal para ir pro happy hour. Como um lugar que é legal, que tem até uma variedade boa de drink. Que é um lugar que as pessoas lembram de, eventualmente, se tiver um grupo maior, ir para lá, porque não tem muita oferta desses lugares aí. Agora, a gente estava conversando em novembro. A gente estava conversando em novembro. Tá cheia a sua agenda? Porque se tudo tivesse dado certo, você interpretasse o seu negócio do jeito certo, era para agora você falar assim, cara, eu não consigo mais marcar empresa aqui. Já marquei todas as empresas, todos os final de ano de empresa, agora só tem vaga em janeiro. Tá tudo reservado aqui. E você não estaria nessa loucura que deve ser administrar esse restaurante aquilo de manhã. E sabe por que tua pizza não tá vendendo bem à noite? Porque já que ele é um lugar reconhecido para beber bebida alcoólica, elogiar os seus drinks, a variedade da cerveja e tudo mais, as pessoas que bebem bebida alcoólica à noite consomem mais proteína do que carboidrato. Ninguém quer tomar muita cerveja comendo pizza, né? A pessoa quer comer um petisquinho, um pastelzinho, uma coisa, né? Uma proteína, alguma coisa que sirva de petisco. Enfiar pizza nessa galera não é o melhor produto que você tem a oferecer, e por isso que ela não está saindo. Ela deve ser gostosa. Então, olha a miopia. Numa reunião estratégica dessa, o que eu pedisse para o cara de valor de mentoria, ele pagava, Verdade. né? Porque ele falou, cara, nunca ninguém me falou isso. Nunca ninguém olhou para o negócio. E o que eu fiz, gente? Eu olhei para o público. O cara está em outra cidade. O cara está a 1.200 quilômetros de mim. Eu não fui no restaurante dele. Minha mentoria, essa, não contempla isso. Eu não consigo ter escala lá. Mas eu consegui, à distância, sem nunca ter pisado lá, rapidamente, para uma primeira reunião estratégica, levantar tudo isso. Falar, pô, olha o norte que eu já te dei aqui. Olha a miopia que existe, assim. Então, acho que o que faz esse mercado fazer sentido de mentoria e tudo mais, e um dos maiores conselhos que eu dou, assim, acho que a maior dor hoje. Qual é a maior dor do empreendedor hoje de gastronomia? São duas dores, assim, que eu acho que tem que ser resolvida. A dor da miopia. Eu adoro quando alguém me traz um contraponto de alguma coisa, assim. Pô, André, por que você usa óculos? Por que você fala daquele jeito? Eu acho que assim é pior para você. Adoro! Porque eu já estou acostumado ao meu jeito. Eu quero que alguém traga um contraponto. Equipe, principalmente, quando eu Uhum. contrato com equipe, eu não quero que ninguém elogie o que eu estou fazendo. Eu quero que alguém fale, pô, você pensou em fazer assim? Pô, eu não acho que isso que você faz dá credibilidade, não. Não acho que esse tipo de reunião tá boa, não. Eu não compraria de você com esse tipo de reunião. Eu gosto do contraponto. Então, assim, eu acho que hoje o empreendedor, né, gastronômico, ele tem duas dores grandes. A falta de troca para alguém trazer contraponto para ele. As pessoas são muito sozinhas, o empreendedor é muito sozinho. Tem mulher, tem filho, tem mãe, todo mundo torce mesmo. Se tiver que se bobear lá, lavar a louça, vai. Se tiver que fazer panfletagem na calçada, vai. Mas não é alguém que ele troque sobre aquele sonho tecnicamente. E aí, às vezes, o cara tem até 100 funcionários, 40 funcionários. Mas ele também não tem. A Bi deve ter visto muito isso agora, que ela está se aproximando muito de questão de gestão. Ele não trouxe ninguém dessa galera para ser um par dele em trocas estratégicas. Então ele tem um monte de gente que dá 18 horas, acabou o expediente e vai embora. E ele está sozinho lá, no escuro. Ah, a mulher dele ama ele? Muito. Os filhos amam ele? Sim. Mãe ama ele? Sim. Mas não é com quem que ele vai chegar e vai trocar. Ele não consegue nem começar a explicar em casa os tipos de problema que ele está tendo, que dirá trazer dali alguma solução. Então, o empreendedor, ele é muito. O gastronômico, ele começa o negócio por um sonho e tudo mais. E se ele, com raras exceções, se ele não tiver num grupo de sócios qualificados, que às vezes também o cara tem um grupo de sócios, mas assim, cara, só botei dinheiro aí, não vem me chorar pitanga pra mim, não. Resolve essa porra. Botei dinheiro, meu papel é esse. Não entendo nada disso, né? Tem gente que fala com orgulho, não entendo nada disso. Fulano que toca. Então, assim, ele é muito sozinho. Então, acho que essa é uma dor, que uma das principais dores hoje, né? É o cara ser sozinho para esse tipo de troca, esse nível de troca, esse tipo de decisão, e a miopia que as pessoas naturalmente têm sobre si mesmo, sobre o negócio que tem, né? Se ele não tem troca, ele não tem contraponto, né? Então ele fica míope, ele não consegue enxergar
caminhos novos. E aí eu acho que, mais uma vez, o papel de qualquer consultor, mentor, o método que se proponha a ter esse papel com ele é muito válido, né? Para que o cara comece a enxergar coisas que ele não está enxergando. E sobre o que você falou, eu já vi assim, você falou, vários sócios às vezes. Só que uma vez me falaram uma frase bem interessante, que é dentro da garrafa você não consegue enxergar o rótulo. Boa. Então, quando você vai num mentor, quando você vai num consultor, ele consegue de fora olhar para você. Sim. E aí fica uma coisa muito mais profissional, mais técnica, que consegue te dar um overview da tua posição, né? Existe até, só complementando, porque eu acho que é muito oportuno, assim, foi uma coisa que eu nunca mais esqueci, estudei isso com 20 anos. Mas existe lá na oficina, oficina de plano de negócio que eu estudei, existe um gráfico muito interessante, que é assim, no começo do empreendimento, é uma bola e um ponto no meio. Você é o centro de tudo. Esse é o começo do empreendimento. Quando o empreendimento evolui, essa bola divide no meio um tracinho e você está em parte do empreendimento. Você já delegou para outras pessoas outra coisa. E o futuro de todo bom empreendimento, né, é você estar aqui fora. É você ver os concorrentes, você viajar, você experimentar outras coisas, você olhar de fora, literalmente até, sentar do lado de fora e ter a segurança que a sua operação está rodando e que você só está olhando quem está saindo com cara de feliz, quem está saindo com cara de triste. Quem está saindo com sacola cheia, quem está saindo com sacola vazia. A operação está rodando. Não precisa de você lá. Então, assim, você fatalmente, algumas pessoas acham até impossível, né, se ver nesse papel, mas esse é o caminho que todo empreendedor deveria buscar. Não dá para pular para ser só esse cara de fora de uma vez. No primeiro dia eu já quero ser o cara de fora. Não, porque é muito importante você passar em tudo lá dentro. Olha as grandes escolas, olha as grandes McDonald's, não é isso? Que o cara, olha, Coco Bambu, olha Outback, todo mundo que quer operar um negócio, vem operar de verdade. Tem que ter um sócio presente na loja sempre. Tem que passar por essa multidisciplinaridade que eu falei que é boa, né? Você tem que ter noção de tudo. Você pode ser bom em uma coisa só sou bom em marketing. Mas noção eu tenho de tudo. Tem noção de ficha técnica, tem noção de estoque, tem noção que aquilo ali não está bem armazenado. Noção eu tenho. Né? Então, é isso, assim. Você sentiu que essa visão que você tem de sair da operação, olhar, observar de fora, foi o que te trouxe essa questão do cardápio lucrativo, de olhar para os cardápios? Você é uma pessoa que sai muito, frequenta muito restaurante, você senta num restaurante, você analisa um cardápio e aí já foi te gerando ideia. Como é que foi esse surgimento do cardápio lucrativo? E o que você consegue trazer de insight para a galera melhorar o cardápio, assim, assistiu, aplicou e já vai ver resultado? Então, o cardápio lucrativo, eu fiquei pensando assim, eu queria um gancho, né, nessa minha presença digital, eu queria um gancho que atingisse o máximo de pessoas possíveis. E aí eu pensei, o que todos os negócios têm? Porque dentro do mundo digital, uma das premissas, né, a gente sabe que é você nichar. Né? Você não pode se propor atender todo mundo, igual um restaurante, né? Não pode se propor atender todo mundo. Esse é um dos erros que eu vou falar aqui. Mas tem um nicho. E eu falei, cara, tem a pessoa que é mais do delivery, tem a pessoa que é mais do estoque, tem a pessoa que é mais das finanças, tem a pessoa que é mais do marketing das fotos. Falei, o que todo negócio tem? Cardápio. Seja uma barraquinha de cachorro-quente, seja um restaurante de alta gastronomia em qualquer lugar do mundo tem um cardápio. Então eu falei, pô, vou chamar essa abordagem, vou me apropriar dessa palavra cardápio e vou lançar um curso que faça um aprimoramento de cardápio. Esse aprimoramento de cardápio é muito interessante porque ele é multidisciplinar. Um cardápio nada mais é do que a espinha dorsal do negócio. Quando as pessoas vão querer saber mais sobre você, elas vão no seu Instagram, vão no seu LinkedIn. Se você está numa entrevista de emprego, a pessoa pede ali o seu currículo. O cardápio é isso do restaurante. Ali está o resumo de tudo, de todo aquele trabalho. O tipo de linguagem que você usa me diz o tipo de público-alvo que você quer atingir. O tipo de preço que você pratica me diz o tipo de público-alvo que você quer atingir e me diz até se você é bom de conta ou não. Porque eu sei o preço médio dos insumos. Se tem um determinado prato ali cobrando isso, é impossível você conseguir estar ganhando dinheiro com aquilo. O tipo de cardápio, né? Se tem muita foto, se tem pouca foto, se tem uma letra minimalista, se é digital, me diz, né? Mais uma vez, o tipo de marketing que você faz, o tipo de cozinha, os ingredientes que estão descritos ali, me dá uma noção do tipo de equipamento que você tem lá na cozinha. Opa, sai onion rings, então o cara tem fritadeira, não é isso? Opa, sai um javali
que cozinhou 45 horas, o cara tem um forno só para isso, não é isso? Então, assim, o hambúrguer na brasa, o cara trabalha com carvão. Então, pô, o cardápio é a espinha dorsal. Eu consigo ler qualquer restaurante a partir do cardápio. É, inclusive, o que eu brinco que é o ponto de partida. Se a gente hoje for falar de consultoria de qualquer coisa, me dá o seu cardápio, me dá o seu currículo, não é isso? Deixa eu ver seu LinkedIn. Então, eu imaginei que essa pudesse ser a melhor abordagem, né? Para que eu conhecesse o maior número de cardápios possíveis. E aí, conforme eu fui lembrando da minha jornada e conforme eu fui recebendo o cardápio dos meus seguidores, que eu comecei a pedir, manda teu cardápio por direct. Que eu aqui nos stories, rapidinho, em 1 minuto, que é o que eu tenho nos stories, vou te dar uns insights do que você pode melhorar aqui, né? Obviamente, no que diz respeito às coisas mais superficiais. Então, se tem um, um preço com uma letra amarela e um fundo roxo, tá ruim de ler. Isso eu consigo dar para ele em 1 minuto. Eu não consigo falar para ele mudar de endereço, mudar a especialidade dele, que eu não conheço o negócio dele. Mas as coisas que tangem o cardápio, decisões neurolinguísticas, de neuromarketing, eu consigo falar ali rápido. Tá ruim de ler, tá pequeno, tá dando a impressão que é caro e você é barato, e etc, etc. Então, o que eu fiz? Eu fiz um e-book que diz, eu até tenho que atualizar esse e-book, que eu já estou em cento e poucos, e eu parei nos 50 erros que impedem o seu Caraca, é cardápio muita coisa. de ser lucrativo, né? E aí eu posso trazer alguns deles. Eu vou Cita trazer, alguns aí, né? professor. Quando eu faço a palestra, geralmente a palestra é sobre isso, que é, de novo, a porta de entrada. Vamos falar de uma coisa muito simples, que todo mundo tem, que todo mundo erra, né? Então, um dos erros muito comuns, esse é um dos mais contraintuitivos, é o que mais dá audiência, é o que mais, quando eu faço um ads, é o que mais dá clique para o cara saber mais, porque ele ficou meio chateado ali com o que ele ouviu. Mas botar o preço em lista, botar o preço em uma única coluna, se você fechar o olho, te vem à cabeça que isso é um cardápio organizado. Pô, mas tá bonitinho aqui. Hambúrguer, batata frita, tal, sobremesa. E aqui você diz o que, André? Botar numa alinhado o preço, é isso que você tá falando? É isso. Isso não é bom, botar preço alinhado no cardápio. Por quê? Porque o preço alinhado no cardápio, ele é tão organizado, isso traz uma organização tão grande mental, isso é neurolinguístico, que eu automaticamente olho aquilo ali e fico escolhendo pelo preço e não pelos produtos que estão aqui. E isso não tem problema nenhum. Todo cardápio tem que ter preço, mas a decisão de um restaurante tem que ser a decisão gastronômica. Eu tenho que estar ali porque eu estou com vontade de comer isso. Então, o primeiro desejo, o meu despertar tem que ser pelo produto que me atrai para eu comer. E depois, eventualmente, quanto custa esse produto? Está lá do lado, ok. Mas, então, a primeira coisa, botar os preços alinhados faz sem a pessoa perceber de forma subjetiva, eu olhar para o preço e para aquela lista de preços e fatalmente escolher pelo preço e não pelo que eu realmente gostaria de comer. Né? Isso compromete o seu faturamento, muito, porque o cara vai eventualmente, né, escolher o mais barato, e isso compromete até ele se furtar de escolher alguma coisa que você queria oferecer para ele, por causa do preço. E aí tem gente que alinha o preço e bota em ordem crescente. Pô, vou facilitar pro meu cara. Ó, 7. Aí tô eu aqui, ó. Eu, cliente. 7, 14, 13, 12. Ih, aqui já foi para 30, depois 5. Ih, não. Vou me resolver aqui, né? Vou me resolver aqui. Então, isso é uma coisa super contra-intuitivo. Outra coisa que o pessoal usa muito tô falando de coisas, né, gente, muito superficiais, que são coisas que eu posso falar que se aplica à maioria dos casos. 99 centavos, 4,99, 5,99, Acontece muito 13,99, isso. 15,99, sei o que. O que acontece? Isso já não tem mais efeito. Isso teve efeito uma época, né? Ah, André, pô, você tá de sacanagem. Vou no mercado, tá lá. Tudo 13,99, arroz 4,99, não sei o quê. Sim, mas a nossa cabeça hoje, falando de pesquisa, a nossa cabeça hoje arredonda o 99 para cima. Não estou falando que a técnica de botar centavos, 40, 70, 60, é super interessante, que se você vende 1.000 itens por mês e acrescenta 70 centavos em 1.000 itens por mês, dá uma diferença aí no faturamento, né? E é uma coisa que a pessoa, às vezes, não percebe, vírgula 40, vírgula 60. Eu só estou te falando que 99, a nossa cabeça arredonda assim, para cima, não para baixo. Então, o 5,99 está soando como 6, né? Talvez o 5,60 soe como 5. Então, de novo, é uma outra questão. Deixa eu pensar aqui qual outra questão também. Lugares de destaque para o seu cardápio. Aonde que você deve colocar os produtos que você quer vender? Quais são os produtos que você tem que
você deveria querer vender mais? Primeiro, um produto que te dá mais lucro. É o que você quer, né? Tem o melhor que a gente chama de CMV, que tem a melhor margem, né? Ou que tem uma boa margem de contribuição. Então, primeira coisa, você tem que botar os produtos que você quer vender mais em destaque. Quais são os lugares de destaque, André? Mais uma vez, estudo sobre a nossa cabeça. As partes de cima, nos cantos, são os lugares de maior destaque. Então, qualquer coisa que você quer destacar, se você for num restaurante, numa cadeia grande, principalmente os americanos que são muito amadurecidos nisso tudo, você vai ver que tem destaque aqui no canto, aqui, pá! Tem aqui, ó, né? Por quê? Porque aquele produto que ele está destacando, não é à toa que ele está destacando. Provavelmente é o produto que tem maior margem que ele tem, né? Ou é um produto que ele quer se tornar reconhecido como especialista. Então, pô, eu quero ser o bom do parmegiana. Então, o meu parmegiana está no destaque, está aqui em cima, né? O segundo lugar que as pessoas olham é direto lá no rodapé. Então, as pessoas perdem, em média, não sei como é que está esse número hoje, mas a última vez que eu vi, 1 minuto e 21 olhando um cardápio. Digital é menos, muito menos. Tá? O cara olhou ali, deu 2, 3. Não, não é aqui não. Já vai pro outro do iFood. Não, não é aqui não. Bia pode falar melhor que eu. Mas no físico, mesmo quando o cara sentou, o cara faz assim, ó, olho, ó, pã, ó, lá para baixo, direto, ignorou o meio. Então, se você quer botar um produto em destaque, nunca bote no meio. Ele olha sempre os 2 primeiros da categoria, pula para os 2 últimos para ver se interessa, e aí, por fim, se não achar nada, ele vai para o meio. Então, também é uma técnica de você colocar os produtos nos lugares certos. Outra técnica, pô, o cara quer botar foto de tudo. Não existe. Se você não tem uma lanchonete de rodoviária que passam pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo, que é necessário ter sanduíche, preço, foto. Tirando esse caso, nenhum outro caso você deve botar foto em tudo, com exceção do cardápio digital também, que não faz sentido não ter foto em tudo. Então, um cardápio físico, local, de loja. E aí, mais uma vez, você escolhe qual foto para dar destaque. Vai, sai daqui, vai no Starbucks, vai em qualquer lugar desse. Você vai ver que tem meia página de um fotão bonito. O que é aquele fotão bonito ali? Aquele fotão bonito é o produto que ele quer vender. É o produto que tem mais margem. É o produto que ele quer destacar. Então, escolha a foto bonita. O último hack que eu acho que pode ser interessante, cara, de novo, eu tenho um livro de 50 coisas, mas que ele, atualizado no meu computador, está em 100 já. Eu vou ter que relançar esse e-book. Eu não sei se eu lanço um 2, um segundo, ou um, enfim, ou volume 2, ou se eu boto logo 100 num só. Uma outra coisa muito interessante que eu ia falar é o seguinte: essa é boa, também serve para loja física e para aumento de faturamento. Hamburgueria, lugares de monoproduto ou lugares de produtos temáticos, né? Então, assim, uma hamburgueria você vai majoritariamente comer hambúrguer, uma pizzaria você vai majoritariamente comer pizza, né? Você chega lá, você já tá, sentei, eu tô decidido a comer pizza, senão eu não sentaria numa pizzaria, tô decidido a comer hambúrguer, senão eu não sentaria na hamburgueria. Mas o que que eu não tô decidido ainda? Se eu vou tomar um chopp, não tô decidido ainda. Pô, talvez quinta-feira, hoje tá calor pra caramba. Porra, se o cara me oferecer bem oferecido, eu vou tomar um chopp antes do hambúrguer. Nem tinha pensado nisso. Vim até de carro, tal, não sei o quê. Outra coisa que eu não tinha decidido, sobremesa. Não, vim comer um hambúrguer, mas sobremesa eu não tinha pensado. Pô, sorvete com brownie ali, tá? Então, nesse tipo de lugar, né? Bia Legal. até hamburgueria, assim, qual o destaque? Por que às vezes parece incongruente, né? Às vezes a capa do cardápio da hamburgueria tem um brownie gigante. Às vezes na porta da hamburgueria, a primeira coisa que você vê é um banner de uma sobremesa absurda. Milkshake. Por quê? Porque isso não está decidido. O hambúrguer já está vendido. Isso não está. Então, quando eu entro, eu falo, opa, o hambúrguer eu já sei que eu vou comer, mas isso aqui eu não tenho. Esse Boa aqui eu vou sacada. querer. Então, a estratégia de trazer esses produtos que, em tese, não estão decididos, e que às vezes é o mesmo preço do hambúrguer. Às vezes o hambúrguer que tu vai comer é 38, a sobremesa é 35, dependendo, né? Então, assim, às vezes 2 chopp, caneca 0 grau, né? Olha o ticket, olha quanto aumenta o ticket disso. Então, trazer para o cardápio em destaque, seja numa capa, numa foto, ou até numa lâmina, clipsezinho, faz um teste. Não precisa imprimir outro cardápio, não, que eu sei que é caro. Pega lá o brownie lá e bota assim, ó, na frente do hambúrguer. O cara tem que fazer assim para ler o hambúrguer. Porque o hambúrguer ele já decidiu. Ele já vai comer. Esse brownie aqui, tá entendendo? Já anotei Demais. essa daí pro meu cliente Demais monoproduto, que a essa. gente conversou de monoproduto. Caraca, muito bom. Então, assim, então são tudo coisas que. Isso é estudo de quê, gente? Eu não, sei lá, não inventei isso. É estudo de comportamento, é estudo de consumidor. Acho que desde o primeiro momento desse podcast eu estou falando de olhar para o consumidor, né? De não inventa a roda, né? Ao mesmo tempo, acho que para encerrar e para eu não ser mal interpretado, que quando eu abria minha cafeteria, a pessoa chegava lá e falava:
tem açaí, não? Pô, hoje tá fazendo calor. Se tivesse um açaí aqui, ia vender muito. Não vou fugir do meu core business. É mais fácil, se isso for uma coisa muito insistente, o café eu estiver aberto num lugar muito errado, eu vou fechar, vou pintar de roxo e vou abrir uma açaiteria. Mas não vou começar a vender açaí dentro da cafeteria e tudo mais. Tá entendendo o que eu quero dizer? Que aí um erro também, que eu acho que é um dos principais, esse é o mais, talvez o mais recorrente que eu veja, é a pessoa ter um cardápio muito extenso, com a intenção ou a impressão de que isso vai trazer mais oportunidade de venda. O impacto disso é tão grande para o negócio, para as compras, para o estoque, para o número de funcionários, para os maquinários, né? Quando a pessoa tenta atingir todo mundo, o efeito disso é: esse cara não é bom em nada, né? Como é que eu vou num lugar que, de novo, se você não tiver num aeroporto, se você não tiver num lugar de muita rotatividade, num hotel, o negócio é um hotel, se você não tiver num lugar desse que tem sushi, pizza, hambúrguer, se não for isso, não justifica. Eu Ainda lembro. assim, eu abriria um lugar de 200 metros quadrados em 4 de 50, com as Uhum. especialidades. Porque isso já se mostrou vender mais. Já teve estudo de que um lugar de 200 metros vendendo de tudo, ou boxes de 50 metros com marcas específicas sobre o negócio, 30% mais. Porque o cara sente aí, pô, vou no rei do pastel ali. Vou ali no rei do pastel. Aí você me lembrou o João Branco, que fala, né, do McFish. Você viu ele falando do McFish? Que Foi. ele tirou. Que ele tirou o Tirou porque McFish por atrasava o conta pessoal do Big do Mac. Big Mac. Olha o prejuízo que eu É. tô tendo em ter o McFish. Né? Então, assim, exatamente acontece esse efeito. Para quem não viu, tem lá no YouTube, né? Acho que foi a última palestra dele no Fire. Ele deve ter falado isso em outros fóruns também. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o cara falou o seguinte: eu tirei o McFish porque cada vez que raramente saía um McFish em determinadas lojas, era raro. Cada vez que saía, toda a cozinha Atrapalhava. parava para. Cadê o queijo? Onde é que é? Como é que empana? É quantos minutos mesmo? Tira tudo aí que eu vou botar o peixe. E É. aí atrasava 50 Big Mac. 50 Big Macs. Não fez sentido. Não é que não é ruim, não é que é ruim, não é que não é gostoso, não é Não, que não ficou tem. até no imaginário, né, Exato. do cliente. Então, assim, quando a maioria das vezes que eu olho, eu falo assim: caraca, mas o cardápio é muito extenso, porque o cara acha que assim eu tenho mais chance de vender. Botei açaí, misto quente, não sei o quê, daqui a pouco vira sushi bar, daqui a pouco é double dose de drink pra ver o jogo aqui. Caramba, um lugar que toma café, que tem dois que vê o jogo. Ninguém vai ver o jogo aqui porque aqui não é um lugar de jogo. Ninguém vai comer sushi aqui porque não confia que nesse lugar vai sair um sushi fresquinho, confiável, de peixe bom. Ninguém vai tomar café aqui porque o copo tá com um cheiro de peixe, do sushi à noite. Tem máquina para fazer isso tudo. Tem funcionário que não faz nada bem. Porque ele não contratou um sushi man, um pizzaiolo. Ele tá botando o mesmo cara para fazer tudo. Então, pô, caraca, não faz sentido fazer isso. É. Não faz sentido fazer isso. A não ser que seja uma cozinha de hotel. Vai ter que ter parte 2, hein? Vai ter que ter. André, cara, baita aula, muito conteúdo. Com certeza você que tá aí em casa absorveu muita coisa. A gente vai ter que fazer essa parte 2. Vamos fazer. Vamos E aí a ter gente que faz. fazer. Aí eu fico calado e vou assim, ó. Só responde que eu perguntar. Isso aqui! Aí vamos Cara, fazer aquelas curtas. Idade, É 40. porque a gente Nasceu onde? fica querendo absorver tanto e você vai falando e a gente vai deixando fluir, assim. E assim, o E a gente não propósito. precisa puxar nada. E o propósito é esse: é trazer o conhecimento do entrevistado, né? A gente está aqui para mediar e você não precisa de mediação. Foi É, fluido e deu pra absorver bastante Muito insight, show. E assim, bastante conteúdo. a gente foi por um caminho aqui do episódio, né? Que acabou sendo um caminho que eu acho o majoritário, Uma que é a aula. questão do público-alvo, né? Você não vai existir assim. Na sua cozinha, na sua casa, você faz as loucuras que você quiser. Né? Eu faço lá as minhas, sanduíche com isso, com aquilo, tal. Às vezes me empolgo e falo: você ganha muito dinheiro com isso. Mas calma, segura a emoção que não é assim. Você acha ótimo, sua esposa acha ótimo, todo mundo acha ótimo, seus amigos acham ótimo, mas não é sentar num bar cheio e olhar em volta como a maior parte dos negócios nascem e olhar e falar: pô, esse cara deve estar ganhando dinheiro. Vamos abrir um bar? A gente vai ficar rico. Às vezes o cara tá rodando, tá sim, até com faturamento alto, né, Bia? Mas tá rodando com uma gestão péssima, tá rodando, tá tendo prejuízo, mesmo com todo aquele movimento, porque é um negócio complexo. Então, assim, eu só quero, no final das contas, se eu, com cada um que eu conversar, eu tirar essa miopia de que trabalhar com comida, ter negócio de comida diferente, de gostar de comida diferente disso, já ganhei. Se o cara a partir de amanhã descer assim, não ficar no metrô, ficar não sei onde olhando, falar: cara, não, mas não é bem assim, não. Isso aqui é um negócio. Tem outras coisas envolvidas, eu já estou E satisfeito. você não ajuda só o dono do restaurante, você ajuda o contador, né? Porque chega também uns clientes muito perdidos,
que dificultam o trabalho, dificultam a vida dele, a nossa. A gente tenta, Uhum. mas o nosso é uma assessoria. A gente Uhum. está de fora, no dia a dia, rodando muita coisa dele. A gente não consegue sentar com ele para poder explicar o beabá, né? Então, quando Uhum. ele vem já de uma consultoria, ele já vem um cliente muito mais maduro, que é muito mais fácil você trabalhar com ele, né? Então, a gente profissionaliza o mercado inteiro com isso. Isso é muito bom. Isso. Dá seu recadinho olhando para aquela câmera, para quem está começando agora no mundo Uhum. do empreendedorismo gastronômico. Uhum. Aproveita para pedir, para deixar o like, Uhum. compartilhar. Não, enfim, eu acho que assim, se você tá aqui até agora e não deixar o like, porra, não faz sentido, né? Mas eu acho que o meu recado é o seguinte, que não existe um sucesso por acaso, assim, né? Eu acho que, eventualmente, você pode, sim, ter iniciado um negócio de forma despretensiosa e sem querer, você ou alguém que você conhece, né? Ah, mas o fulano de tal começou vendendo brownie em casa porque não tinha mais o que fazer. E o negócio hoje são 5 lojas. Sim, ele pode ter sido despretensioso no negócio dele, mas ele pode sem querer ter acertado no público-alvo. O cara, ele foi em lugares de pessoas que queriam brownie e tudo mais e tal. Então não existe sucesso Por acaso. por acaso. Não existe, infelizmente, cara. Não, eu queria muito que existisse, eu queria muito assim, porque eu sou um cara criativo. Então eu vivo tendo ideias, queria muito que uma das ideias desse certo e só. Ó, isso aqui vai dar certo mesmo eu trabalhando mal, mesmo eu abrindo a hora que eu quero, mesmo eu olhando um pouco pro financeiro, mesmo eu deixando o tributário lá para depois. Eu queria muito que fosse assim, mas eu já aprendi que não vai acontecer assim, que em algum momento você vai ter que se estruturar para o negócio dar certo. Eu Esse é o só recado. tenho a agradecer. Agradecer aí quem está assistindo, agradecer o André por essa aula aí que você trouxe, cara. Realmente, como eu falei, não precisou de mediação. Foi realmente uma aula. Acho que vai ter que ter parte 2, Com realmente. certeza. Você que está em casa, comenta aqui parte 2. Bota o que você quer saber. Bota. Faltou isso, André. Falou e não disse tal, né? Às vezes o cara tem um ditado, falou 1 quilo, explicou 100 gramas. Então, bota aqui embaixo, assim, ó, o que eu não falo. Pô, André, senti falta disso. Que aí, se tiver muita coisa, a Vamos gente fazer volta a aqui e parte faz 2. uma parte 2 já em cima das perguntas. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar com seu grupo de empreendedores. André, deixa suas redes sociais pro pessoal. @oandré.piazza, tem a letra O mesmo, oandré.piazza com 2 E's. Legal. Paulo, obrigada. André, muito Obrigado obrigada vocês pelo e, pô, eu tempo. quero voltar. Demais. Quero voltar. Você que tá em casa, te espero no próximo episódio. Não esquece de deixar seu like, compartilhar, se inscreve para receber todas as notificações cada vez que a gente soltar um episódio novo. Valeu! Valeu.